Boa noite, meus amados, a graça e a paz a todos. Tenho certeza que todos tenham tido um dia abençoado. Os irmãos que colocaram seu dia diante da presença do Senhor realmente teve um dia abençoado. Bênçãos realmente aconteceu diante da vida de vocês. E que nós, esta noite, venhamos ter também uma noite abençoada, uma noite de descanso maravilhosa diante da presença do Senhor. E que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, venha estar falando com os irmãos, venha estar ministrando através de sonhos, revelações, a vida dos irmãos, algo que Deus deseja falar e fortalecer os irmãos. Amém? Que nós realmente possamos crescer cada vez mais diante do Senhor. E o objetivo do nosso canal é realmente ajudar os irmãos a fortalecer a sua fé, estarem firmes diante do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, nesta noite eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um texto, um tema que muitos podem falar que é difícil, que é complicado expressar, é complicado ensinar, mas de acordo com as escrituras, a palavra de Deus, ela é bem objetiva e direta. Não tem como a gente realmente inventar firulas, inventar algo que venha agradar o ouvido de outras, ou de determinada pessoa, ou de determinado grupo. Mas nós realmente devemos falar a verdade, e aquilo que está escrito na palavra de Deus é realmente o fundamento e fé, é o fundamento da nossa fé e os princípios que nós devemos valorizar. Hoje eu quero falar realmente, principalmente da família brasileira, a família em si, a família constituída por homem e mulher e filhos. Isso é a família que Deus deixou, é a forma com que Deus instituiu e a forma natural que Deus realmente projetou para que fosse constituído. A família ela é constituída de homem e mulher. Não tem como formar uma família de forma diferente. Muitos conceitos de famílias diferentes está sendo pregado, está sendo ensinado às crianças. E nós, cristãos, devemos tomar muito cuidado quanto a isso. Que isso pode vir a destruir pilares fundamentais da nossa fé. Pode destruir pilares fundamentais na mente de uma criança. Uma criança que ela é ensinada, que ela pode mudar de sexo, mas logo mais à frente, essa criança ela vai viver constantemente debaixo de conflitos. Ela vai viver debaixo de opressão constantemente. Então, se essa criança ela nasceu homem, ela vai ser homem até o momento da sua morte. Até os ossos dela vai provar que ela é homem, que ela nasceu homem, que essa criança nasceu homem. E assim também é a mulher. Tudo no corpo da mulher vai provar que ela é mulher. Não tem como mudar e falar que essa mulher vai se transformar em um homem e isso é algo natural. Não. O natural é algo que Deus deixou, que Deus instituiu. Então, se nós nascemos homens, vamos ser homens até a nossa morte. Se nasceu mulher, vai ser mulher até a sua morte, até que Deus volte e leve a sua igreja. Irmãos, e nós temos que tomar muito cuidado em nosso meio cristão, porque muitas pessoas estão relaxando os princípios, estão abrindo mão de valores para dizer que estão englobando um determinado grupo. Mas isso não é verdade, isso é mentira de Satanás para que nós possamos abrir mão de princípios e valores e a família vem ser destruída e a igreja ela vem ser chacota, ela vai ser motivo de risada, porque ela vai estar abrindo mão dos seus princípios e ela vai estar debaixo de juízo, debaixo do juízo de Deus, da potente mão de Deus. Então, irmãos, precisamos realmente tomar muito cuidado com aquilo que o inimigo vem infiltrando devagarzinho, ideias que o inimigo vem infiltrando em nosso meio cristão e nós estamos abrindo mão de princípios, estamos abrindo mão daquilo que a palavra diz. Se a palavra fala que realmente homem nasceu homem e vai ser homem até o fim, então é isso que a palavra diz, é isto que é a verdade. Nós não podemos deixar as ideias que é disseminada no mundo, no meio secular, influenciar a igreja, influenciar os princípios bíblicos, influenciar até a ponto de mudar os princípios. Não, irmãos.
Os princípios bíblicos são a base da nossa fé, são a base da nossa crença em Jesus Cristo, o Deus que desceu dos céus e ressuscitou para a salvação de muitos pecadores e salvação daqueles que crerem realmente em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e aceitá-lo como Senhor e Salvador. E também aceitar uma transformação cotidiana da sua vida e da sua mente. Amém, irmãos? Então, no versículo 26 de Romanos 1, a palavra diz o seguinte: por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras, contrário à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram em paixões por outros homens. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido por sua perversão. Então, irmãos, nós percebemos que vai chegar um momento em que já estamos vivendo um momento também onde as pessoas elas estão abandonando realmente o princípio fundamental que Deus deixou, que era homem relacionar com mulher e mulher relacionar com homem. As pessoas estão dizendo que é normal mudar isso, que é normal, que é algo bonito esta mudança, que é algo que nós devemos aceitar, nós devemos amar. Não, irmãos, nós amamos a pessoa e não a prática do pecado. O pecado Deus abomina, mas a pessoa Deus ama. Deus ama a pessoa. Amém, irmãos? Então nós precisamos entender e diferenciar isto. Eu não estou falando que Deus pode realmente condenar uma pessoa que pratica isso ao inferno? Pode. Pode sim. Deus pode condenar uma pessoa que pratica a homossexualidade ao inferno. Mas Deus também pode salvá-la. Como está escrito em João 3,16, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho unigênito de Deus nos foi dado. Ele morreu na cruz para a salvação de todo aquele que nele crê, irmãos. Então nós realmente precisamos crer em Deus, crer em Jesus Cristo e nós seremos salvos. Mas todo aquele que não crê está condenado à morte eterna, irmãos. Aqui também fala a mesma coisa. Todas as pessoas, todas as mulheres que abandonaram a forma natural e se inflamaram em paixões com outras mulheres, amando outras mulheres, se relacionando com outras mulheres, essas pessoas vão receber no seu corpo, vão receber o castigo de Deus. Porque Deus já abriu mão, Deus já entregou elas às suas próprias paixões. Mas por que Deus fez isso? Porque elas escolheram abandonar o Criador. Elas aceitaram adorar a criatura, adorar os desejos da carne e satisfazer o seu próprio ego, os seus próprios desejos carnais, e abandonaram aquilo que a palavra de Deus diz, e abandonaram tudo aquilo que a palavra fala em relação a homem e mulher, que homem e mulher foi instituído por Deus para unir-se em matrimônio, e ali sim tornariam-se um só, e realmente viveriam em família e formariam uma família, homem e mulher. Irmãos, não tem como mudar isto. Nós podemos dizer também que a natureza, do jeito que Deus instituiu, está errado. Ter macho e fêmea e vai se relacionar macho e fêmea. Não tem como se relacionar macho e macho e nascer outro animal. Não tem. E também da mesma forma é o homem. O homem foi criado homem e vai morrer homem. A mulher foi criada mulher e vai morrer mulher. Irmãos, nós devemos tomar muito cuidado porque estão disseminando ideias de que a família hoje ela tem vários formatos. Ela tem várias caras, ela tem várias formas e estão abrindo mão do principal pilar, que é a família, o principal pilar da sociedade. As pessoas estão abrindo mão e abandonando isto para se enquadrar em determinados desejos de um grupo em si.
E esse grupo em si não tem nada a oferecer a não ser procrastinação, prostituição, heresias. São grupos de pessoas que realmente disseminam o ódio, são pessoas que realmente dizem que lutam por direitos da sua classe, mas rejeitam o direito de outras pessoas. Por que nós devemos aceitar o direito dessas pessoas e rejeitar o nosso próprio direito de escolha? Nós não temos o direito de escolher que homem e homem não é normal? Temos sim, irmãos. A palavra diz que mulher nasceu para se relacionar com homem e não com mulher. Isso é relação natural. Então, irmãos, a partir de hoje em dia, nós precisamos realmente ensinar os nossos jovens, ensinar as nossas crianças que homem se relaciona com mulher, que mulher se relaciona com homem, para formar a família, para reformar a base da sociedade, que é a família. Nós precisamos colocar Deus acima de todas as coisas e respeitar aquilo que Deus fala, aquilo que Deus instituiu. A igreja, irmãos, ela não é lugar para o líder em si abrir mão dos princípios para agradar outras pessoas. A igreja não é lugar para pastores abrirem mão de princípios para fazer casamentos homossexuais. A igreja não é lugar, irmãos, para nós transformar a igreja no mundo para agradar os jovens. Não, os jovens devem ser ensinados realmente à luz da palavra. Os jovens devem ser exortados à luz da palavra de Deus. Irmãos, não tem como realmente a gente levar a palavra de Deus e vai agradar multidões. Não. A palavra de Deus, ela realmente confronta, ela vai contra o pecado, ela vai contra os desejos carnais, e muitas pessoas não aceitam isso porque elas têm que abrir mão de uma determinada felicidade, determinados desejos da carne, para realmente se colocar debaixo da potente mão de Deus e não receber o juízo. Muitas vezes essas pessoas não entendem que a prática do pecado vai levá-las à morte eterna e ao juízo e à condenação eterna. Então, irmãos, nós ensinando os jovens, as crianças e também os adultos, essas pessoas lá fora, no mundo que praticam isso, também podem ser salvas, mas se elas se arrependerem, se elas se converterem e abandonarem o pecado. Amém, irmãos? Não é complicado, não é difícil a gente falar, mas é difícil a gente abrir mão dos princípios de Deus. Nós precisamos realmente lutar pelos nossos princípios, os valores cristãos, e lutar pela família cristã, a família instituída por Deus, aquela família que Deus instituiu e falou que esta era a base da sociedade. Então nós precisamos lutar por isso e não abrir mão desses desejos para agradar determinadas pessoas ou para agradar um determinado grupo. Realmente devemos focar naquilo que a palavra diz e agir à luz da palavra e sermos pessoas centradas realmente na palavra, sermos pessoas realmente firmadas na palavra. Amém, irmãos? Eu quero falar também de uma outra forma de pecado que pode acontecer no meio da igreja. Que pode acontecer, pode estar acontecendo, ou pode chegar também a acontecer futuramente. Por quê? Muitos homens, às vezes, por consumir tantos produtos de pornografia, tantos vídeos, revistas de pornografia, armazena isso em sua mente e acha aquilo normal. Quando se converte, não abandona os pecados, não abre mão dos desejos carnais, e mesmo ainda frequentando a igreja, tendo uma esposa que se converteu ao evangelho, que está buscando uma transformação, esse homem que ainda não se libertou dos pecados, não abriu mão dessas fantasias que a prostituição traz, ele induz a sua esposa ou força a sua esposa a praticar o sexo anal. Isso é pecado, irmãos. Isso é pecado. Nós devemos realmente não deixar que isso aconteça no meio da igreja, porque isso é pecado. Assim como Paulo fala aqui que homem com homem é pecado, ele também está falando da mesma forma de sexo. Esse tipo de sexo
Esse sexo anal é pecado, irmãos, e devemos abandonar isso. Temos que tirar isso do meio da igreja. Porque se uma pessoa que faz isso, ela não respeita o corpo da sua esposa, o homem não respeita o corpo da sua esposa e ele não a respeita. Então nós precisamos realmente ensinar os nossos homens na igreja a respeitarem as suas esposas, a respeitarem, a cuidar e proteger a sua esposa. Que nós somos responsáveis por elas. Nós somos responsáveis pela nossa esposa. Se nós não fôssemos responsáveis pela nossa esposa, para que então que Jesus teria deixado um mandamento falando ao homem que ame a sua esposa, assim como Deus ama a sua igreja? Deus ama a igreja incondicionalmente. Deu o seu filho para morrer pela sua igreja, pela noiva dele, que ele tanto anseia e ele tanto espera um momento para encontrar com ela nos céus e festejar com ela. E também da mesma forma é o homem. O homem deve amar, cuidar, zelar da sua esposa e ser o sacerdote do seu lar, trazendo a palavra, trazendo ânimo e sendo uma pessoa responsável pela sua esposa. A pessoa tem que amar, o homem tem que amar e respeitar a sua esposa. Então, um homem que induz a sua esposa a fazer tal ato, ele não ama a sua esposa e ele não ama a palavra de Deus, ele não guarda os mandamentos da palavra de Deus. Então, irmãos, devemos mesmo ensinar aos homens que isso é errado. Ensinar aos jovens que é errado consumir conteúdos de prostituição, conteúdos pornográficos. Isso destrói a mente de um jovem, a mente de um homem também destrói. Ela cresce confinada a esse tipo de coisa. E o homem não tem mais prazer, não sente mais liberdade a não ser nesse tipo de conteúdo. Então ele vai buscar esse tipo de conteúdo em qualquer lugar para saciar o seu próprio desejo. Então realmente precisamos ensinar e ministrar isso para que homens possam ser libertos desse desejo em relação à prostituição. A prostituição, ela destrói a integridade do homem e também destrói a integridade feminina. Porque a mulher torna-se um objeto na mão de um homem, ele pode fazer qualquer coisa. E a mulher não é um objeto. A mulher é uma pessoa racional, ela tem sentimentos, ela tem emoções. E também este ato desse sexo, ele pode trazer inúmeras complicações, ele pode trazer doenças. Então realmente precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos abandonar essas práticas. E só recapitulando, irmãos, eu falei que Deus abomina o pecado da homossexualidade. Essas pessoas podem ser condenadas ao inferno se não aceitarem e não se arrependerem e não buscarem uma renovação e se entregarem verdadeiramente ao Evangelho, a Cristo. Amém, irmãos? E também precisamos ensinar os homens, ensinar os jovens que o conteúdo pornográfico, essa prostituição, ela destrói o casamento. Ela leva o homem a cometer adultérios. Ela leva o jovem a cometer vários atos que vá prejudicá-lo futuramente no seu casamento. Então nós precisamos ensinar os jovens a dizer não aos seus desejos carnais, abrirem mão das suas concupiscências carnais e realmente se entregar cada vez mais diante da presença do Senhor e ser realmente homens usados, homens poderosos diante da presença do Senhor. E homens usados poderosamente por Deus, ele também vai ter uma esposa também usada e poderosamente usada por Deus, porque o que está no homem também manifesta-se através de sua esposa. Nós precisamos zelar pela família, nós precisamos zelar pelo âmbito da nossa família e realmente buscar valorizar os princípios e nunca, irmãos, nunca mesmo abrir mão dos valores. Não devemos abrir mão dos valores e princípios da palavra. Deus nos ensinou, Deus nos instrui a amar, a cuidar, e essas pessoas que praticam tal ato, elas podem vir ao Senhor Jesus Cristo e se arrependerem dos seus pecados e se converterem ao Evangelho e serem pessoas transformadas verdadeiramente.
Amém, irmãos? Então esta é a mensagem que eu tinha para trazer para os irmãos nesta noite. Que os irmãos tenham uma noite abençoada, uma noite realmente que o Espírito Santo lhes dê descanso, que o Espírito Santo lhes dê discernimento da palavra, que o Espírito Santo lhes dê visões e sonhos, que Deus possa falar também com os irmãos através de visões e sonhos. Amém, irmãos? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e também me siga nas redes sociais, para que vocês não possam perder nenhum dos próximos vídeos que eu vou estar publicando e nenhuma das próximas mensagens, amém? Tenha uma noite abençoada.